as três conjugações dos verbos. Eu não. Assunto de quinto ano. Diga assim, já passou tanto tempo que eu esqueci. É isso? É sim. Vamos fazer de conta. Ó, aqui está explicando, tá vendo? Estão percebendo aí? Dá para ver bem, gente? Dá. Ó, verbos regulares e irregulares. O verbo regular segue o modelo de sua conjugação. O irregular nem sempre segue o modelo da sua conjugação. Olha as conjugações, quais são, ó, a, e e i, as terminações. Esse R aí ao final são desinências. Quem sabe dizer o que são desinências? Porque a gente, bom dia, Matheus. Porque a gente costuma dizer assim, ó, as terminações, as conjugações dos verbos são a, re, e re. Não é isso? Mas as terminações, nós vamos ver por quê. As terminações das conjugações são a, e i. R, esse R são desinências. Desinências são partículas usadas no final das palavras que indicam suas flexões. É quando os verbos flexionam, ou os nomes. Entendeu? Nós temos aqui, ó, as conjugações e o modelo. Por exemplo, na terminação a, que é a primeira conjugação, né? Temos o verbo amar. Na segunda conjugação, o verbo vender. E na terceira conjugação, o verbo partir. Ó, eu vou dar aqui uma dica para vocês entenderem como é fácil saber quando o verbo é regular ou irregular. A dica é que nós devemos sempre conjugar o verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo e comparar com o modelo. Se seguir o modelo, será regular. Se não seguir, será um verbo irregular. Ó, verbos aqui, ó, no presente do... Ai, meu Deus, dá para ver direito aí, gente? Dá para ver? Dá. Pronto. Fica melhor assim para não ficar com a mão trêmula. Então, analise aí esses verbos, e que eu vou fazer umas perguntas a vocês. Então, olharam aí? Então, no presente do indicativo, na primeira pessoa eu tenho quem aí? Todos aqui estão na primeira pessoa. Tem o verbo amar. No presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, como é que ele fica? Oi? Oi, gente. Não entendi a pergunta. Qual é mesmo? Olha, vocês estão com a imagem congelada aí, né? Aí tem escrito assim, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Então, nós temos os verbos amar, estudar, odiar e pedir. Eu disse o quê? Que a dica é a seguinte, que a gente precisa conjugar o verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo para saber se são verbos regulares ou irregulares. Se seguir o padrão, o modelo, eles são regulares. Se eles não seguirem o modelo, eles são verbos irregulares. É uma dica para a gente ver se esse verbo é regular ou irregular. Então, nós temos o verbo amar. Na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, está lá, eu amo, não é? No pretérito perfeito do indicativo está eu amei. É no passado. Sim. O povo está desativando Foi? toda hora Desativando o quê? meu áudio. Por isso que eu não estou falando. A Procon deve estar percebendo isso e ela vai corrigir, ok?
Aí tem, ó, em seguida tem o verbo estudar. Na primeira pessoa do indicativo, do presente indicativo está lá, eu estudo. No pretérito perfeito do indicativo, eu estudei. Ó, agora vamos perceber aí, ó, o verbo odiar. Ô, Será que o Lia, verbo odiar... Oi? Lia, Oi? gente, deixa eu falar rapidinho aqui com eles. Gente, vejam só, por que é que o áudio é desativado? Porque se não desativarmos o áudio, fica dando interferência na fala da professora. Vocês não compreendem a explicação, vocês não compreendem as orientações das atividades. Então, é por isso que o áudio é desativado, certo? Vocês querem fazer alguma pergunta, usem o bate-papo, entendeu? O bate-papo é para isso, para se comunicar com o professor. Porque o áudio de todo mundo aberto tem barulhos dentro de casa, vocês conversam, entendeu? Por isso que o áudio é desativado. É preciso ter essa compreensão. Cheiro. Pronto. Entenderam aí? Está tudo claro? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento, gente. Aí nós temos o verbo odiar. Tem aí, ó, eu odeio. Aí lá tem eu odiei, no passado. Aí o verbo podia ser eu odio? Não podia. Você vê que sofreu uma alteração aí, não é? Não ficou como eu amo, não ficou tudo, não ficou odio, ficou odeio. Ele sofreu uma transformação no seu radical. Então a gente já percebe, já chama atenção que esse verbo aí, ele pode ser o quê? Classificado como um verbo irregular. A mesma coisa no verbo pedir. Tem lá, ó, eu peço, eu pedi. Deixa eu ver outra coisa aqui. Peraí. Outra dica. Uma outra dica não menos importante é aqui, peraí. Deixa eu congelar essa imagem aqui para vocês, é melhor mandar. Para vocês identificarem se o verbo é regular ou irregular. Ficou boa a imagem? Bom, nessa outra imagem aí, vocês veem que tem o verbo no presente do indicativo das verbos, o verbo cantar e o verbo pedir. Eu vou virar para a minha câmera agora, porque vai ficar melhor. Só que dá. Então, aqui, ó, gente, no verbo cantar, vocês observam que o radical é o quê? É a raiz da palavra, aquela parte da palavra que se torna inalterável. Aqui, ó, no verbo cantar, ó, cante, cante, cante. Aqui são as desinências, ó. Você vê que não altera, ó, segue o mesmo padrão. Agora, isso aqui no verbo cantar, porque a gente percebe que pelo seu radical, ele é um verbo regular. Aí nós vamos para o verbo pedir. Ó, logo na primeira pessoa, a gente vê a diferença, ó, a diferença do radical. Você vê aqui, ó. Tá vendo? O radical aqui, ele continua. Aqui ele segue o padrão, mas ele não segue o padrão em toda a sua conjugação. Aqui na primeira pessoa, ele já sofre alteração. Então, esse verbo é um verbo irregular, porque no seu radical sofre uma alteração. Gente, como a Proconça falou aí, deixou claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí no bate-papo, porque eu falo, respondo. Vamos lá? Alguma dúvida? Perguntem, por favor. A hora é essa. Vamos lá, gente? Perguntem aí. Ninguém tem dúvida? Está tudo muito claro? Meu Deus do céu. Eu pensei até que ia existir dúvidas. Ah, sim.
Larissa disse que está tudo muito claro. Beleza, Larissa. Beleza. Hélio também disse que está tudo claro, tudo beleza. Está tudo bem claro, que maravilha, estou gostando de ver. Vamos ver na cobrança da atividade, viu, gente? Então, eu tenho aqui para vocês, ó, esses versos aí. Leiam aí, erudito. Leiam esses versos aí, por favor. Ixi. Por que saiu? Estão vendo a imagem aí, gente? Vai aparecer agora. Pronto, Brenda. Apareceu a imagem agora para vocês, não foi? Ah, não é essa imagem. É do verso. Essa imagem aqui, ó, gente. Erudito. Então, os versos diz assim, ó. Não quero te falar, nem te fazer ouvir as coisas que vivemos e não fomos felizes. São os versos de Emiliano Pinheiro Veras. Então, vocês prestaram atenção aí? Peguem aí o caderninho, viu? Chegou a hora da prova. Caderninho e caneta. Depois vocês botam o cabeçalho, tudo certinho, porque essa atividade é de classe e nós vamos dar o visto posteriormente. Então, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam aí os verbos desses versos, os verbos significativos. Lembrando que os verbos significativos são aqueles verbos de ação, não é? E tem aí algum verbo de ligação. E o que será verbo de ligação? Lembra? Os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito e suas características. Isso são verbos de ligação. E verbo de ação são aqueles verbos significativos. Verbo que a gente faz, é ação. Uma coisa que é executada por vocês. Vamos lá, então, aí, destaquem aí os verbos significativos desses versos, por favor. Fizeram, gente? Eu quero que nesses versos aí vocês destaquem os verbos de ligação ou os verbos de ação. Meu Deus, o que está acontecendo com esse celular hoje? Hoje o celular não está sendo meu amigo, não sei qual é o problema dele. Então, nesse poema aí, vocês vão destacar os verbos de ação, ou seja, os verbos significativos. Verbo significativo, verbo de ação, dá no mesmo. Digitem aí quem conseguiu destacar esses verbos. Bora lá, gente, o tempo está passando. E passa muito rápido.
Então, ó, os verbos significativos são quero, falar, fazer, ouvir e vivemos. Os verbos significativos e de ligação só tem um, que é fomos felizes. É uma ação. O verbo de ligação é o verbo que tem a função de ligar o sujeito à sua característica. Então, eu vou dar um exemplo aqui de verbo de ligação. É para vocês entenderem melhor. O celular hoje não quer me ajudar, não sei qual é o problema dele. Aqui é exemplo de um verbo de ligação. Os principais verbos de ligação são, ó, verbo ser, estar, não dá para ver aí, né? Verbo ser, estar, permanecer, ficar. Eita, o piloto está ficando ruim. Permanecer, ficar. Parecer, continuar, são vários. Esses são só alguns. Eu vou ter que escrever de caneta, porque esses pilotos são abençoados por Nosso Senhor. Então, eu vou dar exemplo de uma oração com verbo de ligação, só para vocês entenderem a diferença de verbo de ligação e verbo significativo. Exemplo aqui, ó, de um verbo de ligação. A plateia é toda jovem. Se o verbo de ligação ele está aqui para ligar o sujeito à sua característica, então, o sujeito é a plateia, tem a função de sujeito, verbo de ligação, não é? E está falando, dando uma característica à plateia, que é toda jovem, é a característica. Então, ele faz essa ligação. Outro exemplo, ela parece feliz com os resultados. Então, verbo de ligação, VL, é o verbo de ligação, ela é sujeito da oração, parece verbo de ligação e uma característica dela, né? Que ela parece feliz com os resultados. Deu para entender, gente, o que é verbo de ligação? Nesses pequenos exemplos? Quem está falando aí? Então, já que conseguimos fazer essa separação, celular abençoado, me ajude, por favor. Gente, vocês estão me ouvindo? Meu Deus, Senhor. Gente, o celular hoje está de pirraça, viu? Mas não se importem, não. A gente consegue chegar lá. Então, vocês conseguiram detectar os verbos aí? Aliás, eu até falei, né? Quero, falar, fazer, ouvir e vivemos. E o verbo de ligação é somos, que está ligando que nós fomos felizes. O verbo de ligação aí é o fomos. Então, eu gostaria que vocês,
Ó, eu gostaria agora que vocês tentassem conjugar esses verbos aí no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, que é no presente e no passado. No caso, o verbo falar aí, na primeira pessoa, como ele ficaria? Na primeira pessoa do presente e do indicativo, como ele ficaria? Eu estou perguntando, Marcos, o primeiro verbo que vocês conseguiram aí, nesse verso aí, ó, vou botar a imagem do verso de novo para vocês, e vou fazer as perguntas. Hoje está meio complicado, mas a gente chega lá e consegue. Então, eu estou pedindo que nesse poema aí, eram para vocês separarem os verbos significativos e um verbo de ligação. Não foi isso? Então, os verbos significativos são os verbos de ação. Quero, falar, fazer, ouvir, vivemos. E só tem aí um único verbo de ligação, que é fomos. Ok? Então, eu peço o quê? Que vocês conjuguem os verbos da questão anterior, que é essa aí. Quero, falar, fazer e ouvir, vivemos. Entendeu? No presente e no passado. No presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Gente, nós estamos fazendo essa atividade para que fique bem claro que sejam verbos regulares e verbos irregulares. Entendeu? Por isso eu estou pedindo. Então, o verbo querer, o verbo falar, o verbo querer, viver, como é que fica no presente? Ó, eu falo. Na segunda pessoa, tu falas. Verbo viver, eu vivo, tu vives. Querer, eu quero, tu queres. Eu faço, tu fazes. Eu ouço, tu ouves. Eu sou, tu és. No pretérito perfeito do indicativo, eu falei, tu falaste. Eu vivi, tu viveste. Eu quis, tu quereste. Eu fiz, tu fizeste. Eu ouvi, tu ouviste. Eu fui, tu foste. Então, aí eu pergunto, dos verbos dessa questão aí, quais deles tiveram o radical alterado em alguma pessoa ou tempo conjugado? Qual foram esses verbos que sofreram? Eu vou botar a imagem aí para vocês verem o verbo conjugado, para perceber a alteração que foi feita. Comentem aí, por favor. Aí vocês têm lá a conjugação dos verbos e a pergunta é a seguinte. Desses verbos conjugados aí, a primeira pergunta, aliás, vou fazer sobre... Eu falei nesse instante sobre radical. Então, eu pergunto, os verbos apresentam radical, isto é, a parte responsável pela significação da palavra. Então, eu falei sobre o radical do verbo cantar, não foi isso? Cantar e do verbo pedir. O verbo pedir é um verbo irregular e o cantar é o verbo regular. A pergunta é, nesses aí que vocês estão vendo, qual deles sofre alteração? Qual foi na conjugação? Qual foi que ficou com um radical diferente? Quem responde aí? Analisa aí, gente, rapidinho, a resposta está aí na mão de vocês. Quem está respondendo aí? Ninguém? Não sejam tímidos, respondam aí, por favor. Digitem aí a resposta, gente. Preciso. Como é que eu vou saber se vocês entenderam, de fato, se vocês não estão respondendo?
Então, ó, os verbos que sofreram alterações foram querer. Observe aí como é que está o verbo querer. Qual foi a alteração que ele sofreu? Anotem aí os verbos, ó. Querer, fazer, ouvir e ser. Anotem esses verbos aí, por favor. Não gosto de aí a câmera. Não tem como saber que você está online. Eu queria falar com ele, né? Anotaram aí, gente? Anotaram os verbos aí que sofreram alteração? Ok. Querer, fazer, ouvir e ser. Qual foram as alterações que eles sofreram? Querem que eu congele a imagem outra vez para vocês perceberem onde eles sofreram essas alterações? Dá para ver aí? Eu acho que dá. Olha aí, digitem. Eu já disse quais são os verbos que sofreram alteração. Agora, basta vocês sinalizar onde foi a alteração. Qual foi essa alteração que vocês perceberam? Ó, no verbo querer tem lá, ó, no presente do indicativo na primeira pessoa. Eu quero, na primeira pessoa do singular. Eu quero. Na segunda pessoa do singular tem tu queres. Ó, ele não é um verbo regular, é irregular. O outro verbo é o quê? Fazer. Ó, como é que tá aí? Eu faço, tu fazes. Ele sofre alteração no radical, portanto, ele é um verbo irregular. Outro verbo, ouvir. Na primeira pessoa do singular, eu ouço. Na segunda pessoa do singular, tu ouves. Então, ele também é um verbo irregular. São características do verbo irregular. É quando eles mudam o seu radical. Outro é o verbo ser. Eu sou, na primeira pessoa do singular, e na segunda pessoa do singular, tu és. Bem diferente, não é isso? Eu estou aqui, gente, aberta às perguntas de vocês quanto à questão das dúvidas. Eu agora vou compartilhar a imagem um pouco até engraçada com vocês. De um livro que eu achei aqui, achei interessante. Dá para ver aí a imagem? Dá. Pronto, para que eu vou congelar, viu? Rapidinho. Leia aí a imagem, olha, tem na frente e do lado do carrinho. Como é que tem escrito aí? Tapioca fazida na hora quebra-queixo. E quebra-queixo. E o lado? O lado não dá. Não dá para ler, O lado não? não dá para ler direito, não. Tapioca fazida na hora. Quem não pediu, pida. Então, ó, quais verbos foram conjugados de forma inadequada? Analise a imagem, veja. Na frente vocês veem, né? Tapioca fazida na hora. O verbo fazida, se conjuga verbo fazer dessa forma? Ele é flexionado dessa forma? Então, os verbos que estão conjugados de maneira inadequada aí é o verbo fazer e o verbo pedir, porque ao lado tem dizendo assim, ó, quem não pediu, pida. Então,
Eu quero que vocês reescrevam no caderno aí essa mensagem aí, na norma padrão da língua. Como seria ele escrito, esse verbo, flexionado da maneira correta? Escrevam aí rapidinho, por favor, no caderno. Pronto? Selecionar. Eita, silêncio aí. O celular me ajude, por favor. Então, gente, respostas aí, por favor, participem. Alô, respondam aí, por favor. Gente, faltam poucos minutos para terminar, viu? Vamos, responda aí, por favor. Olha, então, na norma padrão, essas frases ficariam assim, ó. Tapioca feita na hora. E a outra é, quem não pediu, peça. Em sua opinião, na opinião de vocês, por que os verbos foram empregados dessa forma, fazida e pida? Por que será? Por que a pessoa escreveu dessa forma? Por que será? É porque eles fizeram, gente, uma analogia, uma comparação com os verbos, ó, bebida, contida, parecida, sentida ou sortida. Então, ele achou que também seria flexionado dessa forma, pida. E essa pessoa não sabia da diferença, não conhecia a diferença dos verbos regulares e dos verbos irregulares e suas flexões que fogem do padrão, do modelo do radical. É isso? Meu Deus, já vai acabar? Não acredito. Ó, gente, atividade de casa, no livro, nas páginas 98 e 99. Ah, porque acabou, né? Ficou feliz, não foi, Kaique? Obrigada pela consideração, viu, Kaique? Ó, as atividades do livro, ó, 98 e 99. Anote aí, por favor. E tem xerocada, viu, na escola? Para pegar amanhã. Ouviram? E sim, e tem atividade xerocada para pegar na escola, ok? Pronto, quer dizer que hoje vocês não estão dispostos a
a participar da aula, não, né? A outra foi mais participativa. Eu peço desculpa a vocês pela questão do celular. Eu não sei por qual razão ele está assim, travando muito, mas eu vou procurar limpar a memória dele para que na próxima aula seja melhor, ok? Então, no meu celular já está para cair, eu não sei. O que foi, Alice, esse kkkkkk? Olha, gente, ainda falta um tempinho para terminar. Que tal se a gente tirasse algumas dúvidas? Digam aí. Alguém tem alguma dúvida sobre verbos regulares e irregulares? Como identificá-los? Por favor, digitem aí. Não. Olha, a Isabelle disse que não tem dúvida nenhuma. Quem mais? Alice, tem dúvida, Alice? Matheus também não tem dúvida nenhuma. Está com sono, Matheus? Olha. Quem que não conseguiu entender? Alice não tem dúvidas. Quem mais? Quem foi que escreveu aí? Não estou com dúvida nenhuma. Volte aí e me diga. Quem foi? Repita aí, por favor. A pessoa que escreveu aí.